Hoje vou falar para vocês sobre a importância do intestino para a sua saúde. O intestino, ele é tão importante quanto os outros órgãos. Ele participa de toda a parte de digestão, absorção de alguns nutrientes que nós ingerimos através dos alimentos, e também no intestino a gente tem algumas bactérias que são importantes, que são tidas como bactérias benéficas, que ajudam a melhorar o trânsito intestinal. E também nós temos algumas células que nós consideramos células imunes do sistema imunológico para ajudar o nosso sistema de defesa. Nesse momento agora, se faz muito importante você ter um bom funcionamento intestinal, porque a gente às vezes tem em mente que o intestino ele só serve para descartar resíduos, substâncias que não são mais utilizadas, mas não é bem assim. O intestino ele vai te dar todo um auxílio, vai melhorar o seu sistema imunológico, então você precisa estar de bem com o seu intestino. E durante muito tempo, diversos pesquisadores, profissionais da área da saúde têm estudado sobre a importância do intestino. E de que maneira a gente observa se o intestino ele está funcionando ou não de maneira adequada. Tenta observar qual a frequência semanal que você tem ido ao banheiro, se seu intestino ele é bem aliviado, se você fica com aquela sensação de constipação, aquele intestino preguiçoso, com aquela prisão de ventre, aquela sensação de má digestão, aquela distensão abdominal, aquele intestino que fica te incomodando no seu dia a dia. E aí vai algumas dicas para você que queira ter uma imunidade melhor, principalmente nesse momento de pandemia. A gente tem que ficar muito atenta aos nossos anticorpos, ao nosso sistema de defesa, para a prevenção mesmo de vírus, de bactérias, período respiratório que fica com aquela congestão nasal, alergias, pessoas que sofrem muito com alergia, tanto alergia alimentares, mas também alergias de contato, de poeira. E o intestino ele pode te ajudar a manter um organismo mais imune, né? Ou seja, mais resistente. E para isso é necessário você tomar alguns cuidados, principalmente com a sua alimentação. Como que está a sua alimentação hoje? Você tem consumido alimentos que possa auxiliar um bom funcionamento do seu intestino? E aí vai a minha dica para vocês. A hidratação é super importante, então consuma água em abundância. Consumir fibras, alimentos fontes de fibras são importantes porque ajuda a fazer uma limpeza nesse intestino, ajuda a acelerar o trânsito intestinal. Consumir alimentos fonte de vitaminas e minerais, alimentos crus, alimentos cozidos. E também é importante que você observar se você já faz uso de alguma medicação que danifica um pouco essa questão da sua parede intestinal, que você perceba que quando você toma alguma medicação ou que você faça um uso de antibióticos ou algum tratamento que você faz já há algum tempo, ou até mesmo as gestantes, que elas acabam relatando que o intestino durante o período gestacional fica muito difícil, que tem dificuldade. Uma dica que eu falo para vocês, evita de ficar tomando muitos laxantes, porque os laxantes, as medicações à base de laxante, ela acaba retirando essa proteção do intestino. Então, muda o seu hábito, tenta consumir alimentos que melhorem a flora, que estimula ao seu intestino a funcionar. É importante você ter uma avaliação do seu dia, da sua semana. Não existe regra que o intestino tem que funcionar várias vezes ao dia. Cada pessoa
tem um funcionamento individualizado intestinal. O que é bom prestar atenção para ver se esse intestino está dentro dos padrões de normalidade? Você observar, faz quantos dias que você não vá ao banheiro? Se passar alguns dias e mesmo assim, por algum motivo, de repente pelo seu cansaço, de repente você não conseguiu ficar um período na sua casa, de repente por estado emocional, por uso de medicamento, pelo estresse, qualidade do sono, então tem várias situações que pode impedir que seu intestino funcione corretamente. Então é interessante você não avaliar de maneira isolada, e sim observar de quanto período que isso venha te atrapalhando. E mesmo assim, você usar todas essas, a questão de uma boa alimentação, uma boa hidratação, e mesmo assim seu intestino ainda está preguiçoso, está constipado, está com aquela sensação que não houve o esvaziamento, aí é necessário usar alguns alimentos que possa melhorar. Hoje a gente tem uma linha de suplementos que vem ajudar, que são os probióticos, que a gente encontra em alguns alimentos, mas também tem a parte de suplementação que já encontra pronto. Aí precisa, na realidade não tem uma regra específica. O que é interessante é você avaliar como estava antes do seu intestino e como que está hoje. E através daí a gente consegue traçar e fazer um tratamento. Mas é interessante você prestar atenção e cuidar, porque se você deixa alguns dias esse intestino funcionando de maneira incorreta, você pode gerar aí diversos fatores e situações que possa até acarretar algum problema de saúde ou até mesmo uma doença que possa vir surgir por um mau funcionamento intestinal. E os alimentos são importantes, então consumir a água, alimentos fontes de fibra, as frutas que são ricas em fibras, mamão, gordura boa, como a gordura do abacate, são frutas, algumas castanhas que tem bastante gorduras, então usar também a gordura, porque às vezes numa dieta você acaba retirando alguns alimentos e depois possa acarretar uma disfunção intestinal. Então preste atenção no que você está comendo hoje, o que você mudou na sua alimentação e na sua rotina também. Então não existe uma regra única, o que existe é todo um cuidado e um equilíbrio do seu dia a dia. Então essa é a minha dica para vocês. Cuida do intestino para que vocês tenham uma imunidade, que as células de defesa do organismo possam ter um bom desempenho. E se você mesmo cuidando da alimentação, usando de alguns benefícios de alguns alimentos e mesmo assim esse intestino ainda não melhora, é necessário você procurar um auxílio, um tratamento, seja médico, seja nutricional, para que você tenha realmente um respaldo, para que você tenha um acompanhamento, porque o intestino, ele vai muito além do que só o descarte de resíduos, de coisas que o corpo não vai utilizar mais. Então pense nisso, cuida do seu sistema de defesa e cuide do seu intestino para que você tenha mais qualidade de vida e mais saúde. Essa é a minha dica para vocês, até mais.